ótimo, tá muito bom. Tá muito Ah, bom que mesmo. bom. Deixei as perguntinhas aqui tudo já sob medida, né? Bom, Dagoberto, hoje nós vamos falar sobre os 40 anos e a suplementação esportiva após os 40 anos, digamos assim. Hoje nós, eu e você, temos vários clientes que são usuários da suplementação, né? E nós vamos comentar a importância que tem a suplementação para os nossos clientes, digamos assim. Eu sou o personal e terapeuta e você é um especialista em suplementação esportiva. E de Lambuja, você é simplesmente meu aluno mais antigo, 19 anos treinando comigo. Sim, 19 anos, né? Caraca, e E eu nesses acho que 19 anos. paramos muito pouco nesse meio do caminho, né? Mantemos uma constância Então, vou te fazer a que pergunta resumidamente aqui para nós, só para dar o começo, meio e fim na live. Bom, a primeira pergunta é sobre vitamina D, né, Dagoberto? sim, a vitamina D agora tão falada, né? Pois é. Vamos A deixar gente assim. Próxima pergunta. Tá, próxima pergunta. A mulher e a suplementação na menopausa. Isso também é um assunto que causa bastante polêmica, mas eu diria assim que tu que é o especialista, é necessário a suplementação na menopausa, Dagoberto? Resume aí em 10 segundos. com certeza, e não só na menopausa, mas sim antecipar, né? Não deixar esses sintomas tão agressivos que é a menopausa, já A antever. preparação, então, né? É a prevenção, né? Tu já ir Isso. organizando o teu organismo para quando chegar no estágio da menopausa, ele já está preparado. Vamos Né? para a próxima pergunta. Vamos na próxima pergunta. A quarta pergunta é: a melatonina. A melatonina, para quem não sabe, é o hormônio do sono, né? Esse é um assunto que tu tá entendendo bem, né? Mas dá uma resumida aí para depois nós falar depois, tá? Tá. Ele é tão conhecido como hormônio do sono. Só que ele é responsável por muitas outras reações e controle Hum, também de espera aí, calma neurotransmissores. aí. Paramos por aí nos neurotransmissores. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá? E a Perfeito. quinta e última pergunta é sobre os 19 anos de treino comigo e tu emagreceu, eu costumo dizer assim, tu emagreceu uns 25 quilos em 5 anos, demorou, né? Eu acho que o personal nessa época era bem menos experiente que hoje. Não digo do personal, né? Mas eu fiz um processo gradativo. Porque eu gosto de ser não tão impactante no meu organismo, né? Porque eu enganei, né? Eu costumo dizer assim que eu acabei enganando o meu organismo, né? Para que ele não reconhecesse que eu estava perdendo, né? Então, Uhum. por isso que demorou um pouco, né? Mas eu já estou me mantendo magro aí, vamos dizer assim, uns 8 anos, 7, 8 anos, Mas tranquilamente. eu acho mais, cara. Mais, né? Então mais. Mais, bem Eu acho que já dá mais, uns 10, bem né? mais. É que o tempo vai Tu levou, passando. tu levou 5 anos para emagrecer. Ponto. Vamos Faz. resumir por aí. Depois nós vamos falar disso, tá? Então, Tá. vamos primeiro começar pela primeira pergunta aqui. Essa vitamina D, inclusive a minha mulher agora com 45 anos, ela está usando a vitamina D, fez os exames dela, os exames complementares e deu a falta de vitamina D e a vitamina B12, eu acho que ela também suplementou. Não era muito, era pouca coisa. E veja bem, e a minha esposa, para quem não sabe, ela treina todos os dias comigo. E mesmo assim ela teve que suplementar a vitamina D. Eu te pergunto por quê, Dagoberto? A vitamina D hoje ela é muito necessária, sempre foi na realidade. Só que o enfoque da vitamina D por muito tempo era baseada no raquitismo e também na fixação do cálcio. Então batia-se muito nessa tecla até isso Uhum. cair por terra e ser reconhecida de fato como hoje até é considerado um hormônio. Por quê? Ela não age só nesse controle do raquitismo e na fixação do cálcio. Ela age em muitas reações do nosso organismo, fazendo com que o nosso É, organismo tenha mais qualidade, né? Até na questão imune. Bateu-se muito nessa tecla agora na pandemia,
que a vitamina D, ela Exatamente. também é importante nessa modulação do sistema imune, né? Então, Isso. ela se faz necessário. E outro detalhe importantíssimo, se a tua esposa foi identificada essa carência, essa possível carência, com certeza ela estava abaixo dos valores de referência, ainda que é Com pior. certeza. Porque os Tava com valores... 25. Tava Ah, com 25 e o mínimo é 50, né? O ideal é é, 70 ali, tem que estar isso 70, né? varia muito de método para método, tá? Mas só que eu costumo Sim. dizer assim, ó, não existe valores de referência. Valores de referência é quando é a média. Faça uma média de toda a população, tu vai chegar num valor médio de referência. Mas nós, né, praticantes de atividade física, que queremos uma qualidade, um bem-estar cada vez melhor no nosso dia a dia, a gente não pode ficar atrelado somente nesses valores de referência. A gente quer um plus a mais. Então, aí que se é necessário, sim, a suplementação. E uma boa alimentação para a gente conseguir dar um up nesses níveis de vitamina D no nosso sangue. Entendo. É porque o que eu vi na minha esposa, que eu fui dar uma estudadinha sobre a vitamina D, é que isso causa, aumenta a imunidade, tem baixa imunidade, então a vitamina D é para aumentar a imunidade e melhorar o equilíbrio, melhora o equilíbrio emocional, melhora principalmente ali na parte da menopausa, diz que menopausa não, da TPM, diz que controla muito o equilíbrio da TPM para as pessoas que querem ter aquela TPM mais forte. E o que eu vi também é que tu falou do cálcio, né, nos ossos da gente, mas o que eu vi que ajuda também para a massa muscular, que depois dos 40 anos, eu costumo dizer que massa muscular é ouro para o nosso corpo, né? Com certeza. Ele vai reduzir também todo aquele processo de catabolismo natural, né? O que é o catabolismo natural? É a perda de proteína também, né? Por isso que também ele é considerado um hormônio. Além da vitamina D ser responsável por mais de 1.000 genes, a transcrição de 1.000 genes. Então, até na genética ela está relacionada. Ela influencia. Caraca. Influencia. Então vamos Então, vamos para a segunda pergunta. A mulher na menopausa, cara. A mulher na menopausa. A minha esposa também, vou falar da minha esposa de novo, porque ela ganhou uma menopausa precoce, aos 40 anos. E ela teve que suplementar. Agora, aos 45, está normal de novo, está menstruando, está tudo normal de novo. Mas detectou que ela ganhou essa menopausa, ganhou precoce a menopausa dela com 40, 41 anos ali, e ela teve que suplementar. Te certo. pergunto, para esclarecer nossos telespectadores aí, tem vários na live aí, mas para nós não perder o foco, não vou falar sobre isso, né? Ah, e agora está normal de novo, mas segundo a médica dela, diz que só voltou ao normal porque ela suplementou. Ah, aí que tá o X da questão, Ailton. Provavelmente na família dela deve ter histórias de A mãe menopausa dela mais teve, precoce. Ah, então a tá mãe aí, ó. dela teve Tá. precocemente. Só que o que diferencia são os hábitos. A genética, por si só, ela não fala sozinha. Por isso que tem a diferença da genética para epigenética. É epigenética. Se nós levarmos em consideração, no caso dela, a epigenética, aí sim nós vamos ter mais respaldo, porque o hábito dela não fica só fixado na genética. Os hábitos dela, o que são? Ela pratica atividade física, ela começou a fazer uso de uma boa suplementação, visto que na dieta dela normal não se tinha uma quantidade supra-ideal para conseguir atingir esses níveis no sangue dela de nutrientes. Então, se fez necessário, sim, uma boa suplementação. Então, foi dando condições para que o organismo dela não ficasse tão atrelado somente à genética. Então, a epigenética dela falou mais alto, que são aí Fala mais todos alto. os hábitos que estão envolvidos ao redor
da genética. É. Tá? E tu pode Dá uma ver que ela já complementada. está. Pode ver que tanto é que ela estava já num processo indo em direção à menopausa e isso foi revertido. Foi revertido Foi revertido. por essa questão dos hábitos, É. que ela melhorou. Eu tenho um vídeo no meu canal. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que fala da genética e epigenética, mas vou dar uma pinceladinha para dar uma esclarecida melhor para o público aí. Genética e epigenética eu costumo dizer só para esclarecer. Se vou pegar o exemplo da Neide. A Neide, a próxima live é com a Neide, tá? E nós vamos falar sobre a mini lipo manual. Então, que eu faço na Neide há 1 ano já e melhorou basicamente a perna dela ali, que tinha muita estria ali, e celulite melhorou 80%, diz ela. Mas vamos pegar o caso da Neide, com 62 anos, a idade biológica dela de 62 anos, e a idade fisiológica é uma mulher de 40 anos. Então, a genética, a biogenética é uma coisa semelhante, dá para se dizer, só para comparar, assim, para a gente tirar um... A genética por si só, ela é fixa, a pessoa. Mas a gente consegue Sim. mudar, dar Essa mais biogenética. qualidade. É a epigenética. A gente consegue ir modulando essa genética para que a gente consiga ter uma performance melhor. Claro que aí vai de encontro aos hábitos. Ela escolheu isso para ela, né? Tá falando especificamente da Neide. Ela escolheu mudar os hábitos. E ela mudou os hábitos. Quanto tempo ela já está treinando contigo, né? Ela vem já numa caminhada. 14 anos. Né? Então, olha só, né? É uma guria, né? Tu pode ver, a idade dela, biológica, é X, mas a performance dela é muito melhor. É muito melhor. E isso também se equivale, então, digamos assim, para a parte da menopausa. Se tu se cuidar, tu pode mudar também, né? Positivamente, Claro, digamos assim, né? com certeza. Por isso que eu falei que tendo esses bons hábitos, fazendo uma boa suplementação, utilizando fitoterápicos que vão dar maior qualidade no dia a dia. Porque o que Que são acontece? remédios naturais, né? Não vamos usar o termo remédio. São fitoterápicos, que são mas na composição. Traduzindo para a linguagem mais simples do cotidiano do dia a dia. Porque assim, ó, nos fitoterápicos, que a gente consegue ir modulando essa questão hormonal, existem os fito-hormônios, que tem na composição química daquele vegetal, daquela erva. Então, com isso, esses fito-hormônios vão ser semelhantes quimicamente. Então, tu vai fazendo uma reposição hormonal gradativa, sem ter ao aquele natural. impacto, né? Vamos dizer assim, aquele impacto que o organismo, quando recebe aquela carga grande de hormônio sintético, falando comparativo com hormônio sintético, Sim. que é aquele módulo, Entendi. que é aquele modelo antigo de suplementação, né? Que as mulheres até hoje ainda têm esse paradigma em cima dessa reposição hormonal, né? Porque se Então, utilizou por décadas a basicamente questão... o fitoterápico. Por décadas se Basicamente, conseguiu fazer essa tá dando uma essa interferência aí. suplementação de usar componentes químicos. Então, agora a gente está quebrando esse paradigma, porque existem muitos recursos, né? E até mesmo, hoje em dia, existe os hormônios bioidênticos, que são hormônios idênticos, o nome já está dizendo, quimicamente ao hormônio que se tem no nosso organismo. E se faz uso também via creme transdérmico, que vai modulando e liberando também gradativamente esse hormônio, tá? Porque o problema maior era aquele impacto que eu falei, né? Aquela carga hormonal que chega até o organismo. Tu usando mais de uma maneira natural, digamos assim, vai te equilibrando e não te dá essa carga, esse impacto que tu diz, né? Claro, tu faz uma liberação prolongada do hormônio. Gradativamente. E Beleza, acho que foi bioidêntico. bem explicado, muito bom, viu? É importante a gente dar essa explicação para quem tem essa falta de entendimento, né? Até eu sou bastante leigo nessa parte aí, que se tange
Isso daí eu até confesso que eu tenho que aprender um pouco mais também. Então vamos para a quarta pergunta aí. Essa quarta pergunta eu diria assim que é um pouco polêmica, né? É a suplementação para os homens após os 40 anos da testosterona, o hormônio masculino, o hormônio da virilidade. Nós que somos praticantes de atividade física assídua, a gente provavelmente nós vamos prolongar um pouco mais isso, digamos assim, para usar essa suplementação. Tô certo, Dagoberto? E as pessoas que têm uma vida menos ativa fisicamente vão ter que usar, vai diminuir o tempo desse pessoal usar. Não sei se eu tô certo ou não, porque eu tô com 51 anos de idade e não precisou usar ainda isso. Fala Isso eu aí. diria sim, Ailton. Isso é muito relativo de genética para genética. Isso não é um Também modelo tem genética. padrão que tu vai manter sempre, dizendo, até tal idade vai ter tal suplementação, passando. Não, tem que se analisar caso a caso. Por Uhum. quê? Porque tem em xeque a questão genética e a epigenética, que nós falamos antes. Para o homem Antes, vale a mesma exatamente. coisa, tá? Porque os hábitos são importantes. A gente consegue dar uma estendida mais, porque a liberação, tu estimula o teu organismo por si só e liberando esses hormônios. Mas, também eu digo, não adianta chegar, né, a andropausa para começar a pensar em fazer uma suplementação. Pode-se e Uhum. deve-se começar antes. Por isso que eu digo sempre, é importante ter um acompanhamento a nível hormonal, na qual tu vai verificar a tua testosterona fixa, né, a tua Uhum. testosterona livre, entendeu? Tu vai modular todas as questões hormonais para ver aonde é que está aquele hormônio que está deficiente para conseguir ir repondo e tratando gradativamente cada paciente, né? Eu sei que tu já tratou vários clientes meus aí com a testosterona, né? E Fazendo uma eu vi o quanto. ressalva, fazendo uma É, ressalva, Ailton. Eu manipulei com orientação médica, porque a não, sim, com testosterona, certeza. ela tem que ser com Precisa da prescrição orientação. médica. Precisa Sim, da com certeza. orientação e acompanhamento, Mas porque tu como faz. isso chama-se modulação hormonal. Só o Sim, médico que tem esse poder e essa essa habilidade. Eu capacidade. desenvolvo as Tá. fórmulas e acabo Sim, sim orientando um pouco mais na forma de administrar, como é que ele tem que utilizar. E a gente acaba trocando uma ideia assim com muitos pacientes e clientes, porque eu acabo tendo mais proximidade. E tá. muitas vezes esse cliente acaba se abrindo muito mais comigo do que com o próprio médico. Sim, E sim. como eu gosto dessa área, né? Então eu procuro atender da melhor maneira possível, da atenção É, farmacêutica mais adequada possível. isso, uma coisa que tu cresceu muito nesses últimos anos foi teus 40 anos que te deu mais experiência, né? Com certeza. Vou chegar Então, bem mais nos uma coisa que 40. eu. Ah, mas o que eu vejo assim, Dagoberto, é que o quanto melhorou a massa muscular dos meus clientes depois que começaram a usar a suplementação. Tem alguma influência, eu te pergunto? Com certeza, Ailton. A nossa alimentação, ela está cada vez mais pobre nutricionalmente falando, tá? Uhum. E isso se deve a vários fatores, tá? Questão hormonal, tratamento hormonal de gado, né? A questão do processo da agricultura, quando se acelera muito os processos de agricultura, a gente acaba não tendo aqueles nutrientes que normalmente, numa agricultura orgânica, por exemplo, a gente consegue taxas nutricionais muito Sim. maiores. Mais vitaminas, mais sais minerais, mais proteína naquele vegetal. E quando tu acelera, que a produção, acaba isso caindo, né? Cai muito essas taxas. Então, de fato, precisa-se sim suplementar, porque aí a gente vai ter um patamar melhor de aminoácidos, vitaminas, sais minerais, né? E assim por diante. Eu vejo que essa parte aí está muito pouco falada ainda. Tem alguns médicos aí que vêm falando, o próprio Gabriel de Carvalho fala muito, né, sobre isso.
o Dr. Laí Ribeiro fala, mas são muito poucos especialistas ainda falando dessa área. Eu estou sempre te motivando a trabalhar mais nas redes sociais aí, a parte da suplementação, e deixando agora aqui já o meu convite ao vivo para te trabalhar mais isso, porque o que eu vejo aqui, eu quase sempre tenho que mandar meus clientes fazer o uso de algum tipo de suplementação. E aí eles vão no médico e depois vão lá em você, né? Porque a gente tem essa relação mais estreita, mais próxima, de confiabilidade um pelo outro também. Então, facilita eu indicar, digamos, meus clientes para você, né? E também de tantos anos que a gente treina junto, então a gente sempre trocou essa sabedoria, essa informação, e eu tenho dúvidas, eu te ligo para perguntar, né? O que não é da minha área, eu sempre ligo para o Dagoberto para perguntar. Muitas vezes tu também não sabe direito, me passa para uma outra pessoa para poder me explicar direito. E isso é importante, a gente não saber as coisas. Eu, quando não sei, não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda, né? Eu acho importante essa parte. O importante é a gente atender bem o nosso cliente, dar o melhor. Com certeza, Ailton. Isso chama-se equipe multidisciplinar, né? Quando a gente tem um grupo, né, cada um vai ser responsável por uma área, vai dominar mais aquela área. Então a gente consegue fazer uma sinergia boa de trabalho. Porque a parte da suplementação, nutrição, a própria fitoterapia, eu gosto muito disso aí. Eu gosto de desenvolver muitos trabalhos. Desde o começo, quando eu me formei, eu nunca fiquei atrelado somente à questão de tratar a doença, mas sim ver o ser humano como um todo. E muito mais na prevenção, não deixar aquela doença se instalar para daí começar a pensar em tratá-la. Não, antecipar as coisas. Porque minimizar o objetivo... minimizar o sintético e botar mais essa parte que tu falou fitoterápica aí, né? É isso que tu quer dizer, basicamente? Sem dúvida, né? Até na parte nutricional também, porque muitas doenças acabam vindo se instalar por uma carência nutricional. Exatamente. Não, né? Então, o nosso equilíbrio, o organismo tem que estar equilibrado da melhor maneira possível para que as doenças não cheguem. Né? Olha só, a gente está passando por uma pandemia, né? E os organismos mais bem fortalecidos... Na verdade, agora, né? Digamos assim. Passamos, né? É um processo de transição. Boa, né? Mas com essa passagem da pandemia, ficam sequelas, né? Ficam, né, algumas coisas que vai ter que ser resolvida daqui para frente, tá? Então, a gente está aí, a gente tem que se ajudar para que mais pessoas tenham um aproveitamento desse conhecimento de ambas as partes, né? E dos outros profissionais que nos auxiliam também, tá? Com certeza, é muito importante essa inter-relação aí. Eu falei de que tu emagreceu uns 25 quilos, mais ou menos, nessa época aí, quando nós estávamos trabalhando, e eu levei... nós levamos 5 anos para tu emagrecer, eu mais ou menos, foi entre 5 e 6 anos. Mas, Dagoberto, eu te confesso uma coisa, a experiência que eu tenho hoje, e depois que eu estou trabalhando em alta performance já há muitos anos, dando resultados físicos na prática aqui para os meus alunos, eu vejo o quanto eu melhorei como profissional para dar resultado para os meus alunos. Hoje eu consigo, com o TFC, emagrecer uma pessoa 10 quilos em 30 dias. Claro que tem que se fazer um planejamento para essa pessoa poder se manter magra. Mas, cara, esses 19 anos tu treinando comigo, agora vem a pergunta que eu quero te fazer. 19 anos treinando comigo. Tu nunca parou e pensou em parar de treinar, Dagoberto? Essa é a pergunta que eu quero fazer para ti. Acho que eu nunca fiz isso ainda ali, nem nos treinos, que a gente treina 2, 3 vezes por semana sempre, né? Nunca te fiz essa pergunta, nunca pensou em, vou parar, dar um tempo para o treinamento. O que tu pensa sobre isso? Isso eu fui evoluindo com o passar dos anos, logo que eu comecei a treinar. Talvez tenha passado, sim, pela minha cabeça, vou parar de treinar. Mas eu fui sentindo a necessidade do treino. Aquilo foi me fazendo tão bem. Claro que a terapia shiatsu associada também me ajudou muito a ter essa consistência nos treinos, porque era um momento de relaxamento. Relaxamento e treinamento associado. Então, ficou muito prazeroso
para eu continuar e estar até hoje treinando. Tá? E hoje eu não consigo mais ficar, tanto é que eu não, acabo não treinando somente na academia, eu também faço minhas corridas fora, para ter mais... Hoje mesmo foi dar uma corrida. Com quem tu correu hoje? Hoje eu corri com o Jarbas, convidei o Jarbas para correr e nós fizemos O 7 Jarbas, quilômetros. o Jarbas já disse que não tem só um professor, tem dois, diz que tu também é professor dele. Não, eu me senti muito feliz, porque eu fui um dos maiores motivadores dele, né? Nessa parte da corrida. Mas tu não só motivou o Jarbas. Vamos pegar aí o exemplo. Tu foi o primeiro, né? O Boris foi um cara que se espelhou muito em você. O Boris hoje está 8 anos comigo também, né? O próprio Adair, meu irmão, viu a tua evolução hoje também está muito bem nos treinamentos aí. Essas capacidades assim, quanta gente tu não ajudou, digamos assim, empiricamente, né? Porque o exemplo arrasta, né, Dagoberto? E hoje, Sim. fisicamente, tu é um cara que é o exemplo aqui para mim, né? Para mim, essa é um grande motivador e minha missão também. Ajudar as pessoas da melhor maneira possível, contribuindo na parte nutricional, farmacêutica. E para mim é uma grande satisfação, né? Eu me sinto muito privilegiado em estar nesse segmento da saúde, tá? E vendo resultados tão próximos, isso é muito prazeroso. Eu sou obrigado a falar, a Angelita tá aí, cara. A Angelita entrou no vídeo aí. A Angelita não poderia deixar de falar aqui. Colocou vários coraçãozinhos aí na tela. Seja bem-vinda aí, Angelita. Mas assim, ó, eu fico muito feliz hoje de estar fazendo essa live com você, porque, afinal de contas, tu é meu aluno mais antigo, né, do personal. E tu começou comigo na época que eu dava aula de judô e jiu-jitsu. Vários anos eu tive que entrar até fazer essa bardeação, digamos assim, Tu passou de do judô e do transição, né, jiu-jitsu. Hilton? Até ficar só como personal, Tu passou por exatamente. vários processos. E tu E tu foi te ultrapassou tudo isso adaptando, comigo, né? e hoje eu diria assim que tu conseguiu nichar do que tu é melhor, que é dar Não sei se eu sou resultados. melhor, mas não Que é sei dar se eu sou melhor, resultado. mas eu sempre me dedico para ser o melhor. A pessoa chega aqui e faz um planejamento de 30 dias para obter 100%, eu procuro entregar um pouco mais de 100% sempre. E devido à experiência que eu tenho de 30 anos, facilita para mim hoje o trabalho. Hoje mesmo eu estava com a Preta aí, que ela fez o TFC, emagreceu 6 quilos em 15 dias. Se eu não tivesse um pouco de experiência nisso, e ela chegou para os primeiros 30 dias, a gente teve que fazer um trabalho que ela tinha muita dor nas costas e um joelho dela estava muito fraco e ela achou que não ia conseguir fazer mais atividade aeróbica, né? E deu 30 dias de reforço muscular, ela melhorou da lombar e do joelho. Aí a Sim. gente entrou pro TFC e ela emagreceu em 15 dias 6 quilos. Contribui o aluno que a gente tem, que a Preta tem muita, ela é muito resiliente, tem muita capacidade física, né? Aí isso ajudou. Mas a ancoragem foi boa, o trabalho, a avaliação foi bem feitinha e essa experiência eu devo muito a você, por ter ficado muitos anos comigo e tu lá no início me deu muito trabalho, porque eu não sabia trabalhar direito. E quando a gente não sabe trabalhar direito, a gente trabalha muito. Mas Então agora está hoje, para mais mim, fácil o teu trabalho, né? tá fácil. Aquilo que tu falava 10 anos atrás, que tu dizia assim, não, aí eu tu não dá aula. Aí eu fiquei aí se divertindo com nós. Tá muito mais fácil hoje ainda que há 10 anos, cara. E eu Olha só, coisa boa, né? Quando me a gente sinto muito consegue orgulhoso, né? trabalhar com prazer, né, Ailton? Prazer e amando o que faz, né? Isso não tem preço, né? Lembra que eu E eu dizia sinto que tu eu fazia. realizado com o que tu faz. Lembra que eu dizia para os meus alunos antigos, e tu é um deles, que eu muitas vezes ficava, não frustrado, mas ficava um pouco sentido, digamos assim. Eu não gosto de usar a palavra frustração, né? Mas ficava um pouco sentido. Eu faço em média 10, fazia, agora mudou essa situação. 10 avaliações por mês. E ganhava 2 alunos, 1 aluno, 3 alunos no máximo.
E eu ficava pensando de como é que eu faço para me melhorar isso? Eu preciso melhorar minhas avaliações. Se o aluno veio até a mim, marcou a avaliação comigo, ele veio para treinar, e por que ele não está treinando? E eu sempre via que a dor maior disso, a dor maior era o financeiro. O personal, não por falta, não por não ter condições de pagar o personal, mas pela cultura. A falta de cultura de se pagar um personal, muitas vezes, era. Eleger prioridades, chama-se isso, né? A pessoa tem que Exato. eleger Mas, prioridade. mas hoje, devido à experiência que eu tenho, eu hoje criei uma forma que se eu fizer 10 avaliação hoje dos meus alunos, eu mudei isso. 8 treinam comigo e 2 não. 8 começam. Estou com 80% de evolução, digamos assim. E eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu criei situações, formas de poder ajudar meu aluno aqui e não precisar cobrar o que eu cobro de você, por exemplo, que tem condições de me pagar. Por exemplo, no presencial aqui hoje, o aluno me paga se fizer um contrato longo, me paga R$ 55 a mensalidade mês. Se fizer um contrato mês a mês, dá R$ 65, R$ 70 a hora a aula. Então, assim, é bastante. Mas hoje, com o TFC, o aluno marca a avaliação comigo aqui, leva o TFC para ele treinar para casa e me paga menos que a mensalidade da academia. Sendo assim, o aluno que marcar a avaliação, ele vai sair daqui com algum ganho. Ou leva o TFC para casa pagando esse mínimo aí, que é menos que uma academia, ou ele vem e treina presencial uma vez por semana, treina 2 em casa, como eu tenho vários alunos hoje já. Agora no TFC, muitos vão fazer misto, vão fazer 50% TFC presencial, 50% TFC online. E eu estou me sentindo muito privilegiado e eu devo um pouco isso a você, porque a experiência que tu tem de tantos anos treinando comigo, eu pude usar você como cobaia para mim ir me aperfeiçoando aqui, porque cada vez eu posso ajudar mais pessoas dessa forma, que não vise somente a parte financeira do personal presencial, que eu possa dar o resultado para o meu aluno, independentemente se ele vai me pagar R$ 50 por mês ou R$ 50 a hora a aula, né? Que bom, né, Hilton? Tu achou meios de conseguir ajudar as pessoas por várias vias. Aí tu atinge Várias mais vezes. pessoas também, né? Tanto que eu tenho alunos que vêm fazer só avaliação comigo, levam o TFC e vão para a academia treinar. Porque dentro do TFC tem tudo Exatamente. passo a passo para a pessoa aprender a ser magra de corpo e mente por toda a vida. E eu dou meu livro de brinde para a pessoa na avaliação justamente para que a pessoa possa ler e aprender a ser magra de corpo e mente por toda a vida. Isso é um trunfo que eu tenho e que faz 4 anos que eu escrevi o livro, né? Há 5 anos atrás eu não tinha, né? Hoje eu já tenho isso. E isso contribui muito para mim, principalmente para o lado da minha autoridade. Hoje eu ofereço o livro para a pessoa, é meio caminho andado para a pessoa me respeitar como profissional. Né? Isso é muito bom para mim. Eu vejo isso, sabe? Então, estamos em Perfeito. cima da E no hora já, livro tu né? tem vários relatos ali, né? Eu Tu tem vários li relatos tudo no que livro precisava ler. que tu dá exemplos ali, né? De treinamentos e condutas da vida, né? Para ter uma qualidade de vida melhor Exatamente. também, né? Dá umas Mas pinceladas, eu né? peguei, eu tinha 27 alunos na época quando estava escrevendo o livro. Eu peguei um pouco da sabedoria de cada aluno e coloquei no livro, inclusive a tua, né? Basicamente, eu Perfeito. posso dizer que eu não escrevi o livro sozinho. Eu ganhei ajuda de vocês todos, né? O livro tem o meu nome, mas carrega a sabedoria de todos os meus alunos que estavam treinando na época comigo. Tanto que eu botei lá, fiz a homenagem e falei dos meus alunos lá, né? Mas é isso aí, Dagoberto. Vamos parar por aqui, que já Perfeito. chegamos em cima da hora e para não ficar muito extensa essa live, não ficar incomodando muita gente, e inclusive a nós que temos que dormir cedo para levantar 6 horas da manhã, já estamos em pé para E para a basquete, né? melatonina funcionar bem também, né? Quanto mais Exato, cedo a gente melhor a melatonina funciona. porque assim, ó, eu vejo assim que a pessoa que dorme às 10 horas da noite, até a meia-noite, diz que uma hora de sono até a meia-noite vale por 2.
Quer dizer, a pessoa que dorme às 9 horas da noite, 21 horas, vale por 6 horas até a meia-noite. Isso por conta da melatonina, que o pico dela dá mais ou menos nesse horário. Pois é. Então tá E aí aí. consegue Estude, modular então. e aí consegue modular e equilibrar todo o ciclo circadiano da pessoa no seu dia a dia. Então, Por isso que ela vai render mais no outro dia, então vamos deixar uma se ela mensagem dorme final cedo. aí. Vou deixar uma mensagem final. Leia o livro, O Milagre da Manhã, que fala muito sobre esse item que eu falei de dormir mais cedo e levantar mais cedo. Madrugar mais para deixar o dia mais extenso, para que a gente possa produzir mais. E dormir mais cedo para liberar a melatonina e a gente ter um sono mais tranquilo, mais saudável, né? Perfeito, Ailton. Obrigado pelo Feito? convite aí, tá bom? E, e segunda-feira, vai ser segunda-feira a live com a Neide. Nós vamos falar do trabalho que a Neide faz comigo há 14 anos aqui. Já vou deixar a divulgação aí. Tá bom, gente? E a live com a Neide vai ser às 14 horas na segunda. Certo? Muito obrigado aí pro pessoal que participou aí com a gente. Muito obrigado mesmo. E até a próxima live, segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, Dagoberto. Muito obrigado a você também. Grande abraço aí. Boa noite, bom descanso. Feito. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.